Se a realidade não for fixa, mas uma interface dinâmica que responda ao nível do desenvolvimento do indivíduo, isso implicaria que cada pessoa vive num campo de possibilidades único e em constante ajuste. Original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers, original. Olá, sejam bem-vindos. Olá a todos! Bem-vindos de volta ao Original Dreamers. Obrigada por estarem aqui de volta e por acompanharem o trabalho que nós temos desenvolvido aqui no canal. Hoje vamos pensar sobre o modelo da realidade em que vivemos. Parece-me um tema bem interessante e vamos aqui pensar em conjunto. O conceito deste vídeo surgiu como uma análise a um youtuber que nós vemos às vezes, que também fala sobre consciência, sobre lucid dreaming e sobre projeções astrais. E o conceito de que ele estava a falar era sobre diversos níveis de consciência. Isto é, às vezes, nos sonhos, achamos que atingimos um determinado nível, que ganhamos consciência, e com o passar do tempo, esse conceito começa a mudar. Pode se tornar mais difícil ganhar consciência no sonho, podemos encontrar novos adversários. Parece que a própria matriz, a própria realidade, se vai moldando àquilo que nós vamos aprendendo. E como tal, decidi fazer este vídeo para raciocinar aqui um pouco sobre se vivemos numa realidade perfeitamente concreta e determinística e fechada para todos, isto é, uma realidade que de facto existe como nós idealizamos no nosso dia a dia, ou se a realidade seria algo mais dinâmico e pessoal. Isto é, as experiências e a energia da pessoa e o foco dela moldaria a realidade de forma a que, possivelmente, a realidade para uma pessoa é completamente diferente da realidade para outra pessoa, apesar de muitas vezes viverem até na mesma casa. Portanto, haveria aqui diversos universos. Esses diversos universos podem se tocar em algum ponto. Isso é um tema muito interessante porque eu acho que é uma coisa que eu não costumo pensar muito, porque no dia a dia eu acho que há uma certa sensação de que os outros veem o mundo como nós. Pois. Não é sempre, mas na sua maioria, nas coisas talvez mais comuns, nós acho que achamos que Uhum. os outros veem as coisas como nós e Sim, mas de facto há alguns indícios que podem demonstrar que isto de facto não é assim. E se calhar ao longo do vídeo até vamos aqui tocar em alguns pontos que podem responder a essa pergunta. E também surge aqui uma questão que é, se a realidade for dinâmica e pessoal, ela pode ter diversos níveis de dificuldade. E quando nós achamos que atingimos um determinado patamar, as regras mudam, aquilo que nós pensamos que ia acontecer, afinal já não acontece porque estamos num nível mais difícil, e isto faz parte do jogo, o jogo da vida, que nos pode levar a algum lado ou não levar a lado nenhum. E também faz aqui parte deste raciocínio é se nós estamos de facto a evoluir e estamos a avançar enquanto evolução da consciência, ou se, na verdade, estamos aqui dentro de um labirinto em que apenas estamos a perder energia e a ser confrontados com a incapacidade. Não é um raciocínio fácil este. É um raciocínio que envolve o questionamento de toda a realidade. Mas, ao longo deste mecanismo de moldagem da realidade e adaptação da realidade à consciência, também surge algo que me tenho questionado nos últimos tempos, que é a formulação da verdadeira pergunta. Porque muitas vezes nós achamos que sabemos quem somos e o que queremos, e depois começamos a concentrar-nos e a tentar responder a essa pergunta de quem é que somos verdadeiramente e o que é que queremos, e vamos focando-nos cada vez mais, e se calhar vamos conseguindo algumas coisas que antes não tínhamos, e essa pergunta vai mudando. Essa identidade de quem nós somos, possivelmente também vai mudando. E pode estar aqui dentro do próprio jogo da realidade dinâmica. Portanto, talvez a nossa identidade e a nossa consciência não seja fixa. Talvez seja algo que é dinâmico e vai
formulando novas perguntas para tentar responder ao que ela é verdadeiramente e vai tentando responder. E às vezes, nessa tentativa de resposta, surgem novas dificuldades para confrontar a consciência com algo que ela ainda não se tinha questionado. E é daí que pode surgir então a formulação da verdadeira pergunta, a pergunta mais profunda, que é possivelmente aquilo que nós somos. Ou seja, nós seríamos não uma resposta, mas o próprio questionamento. Ok? Uma coisa que me tem acontecido é que parece que quando eu estou mais perto de encontrar uma dada resposta a uma pergunta que eu achava importante, nesse momento há um determinado ponto em que a pergunta deixa de ser necessária, isto é, deixa de ser necessário eu ter uma resposta para essa pergunta, porque parece que o ponto em que eu estou já não necessita da resposta a essa pergunta. Não sei se dá para perceber. Sim, sim, eu penso que sim. E então vou aqui fazer uma análise acerca de o que é que isto significaria, esta realidade dinâmica, e depois tentar ver se isso faz sentido. Portanto, esta hipótese seria uma hipótese em que cada indivíduo segue um modelo adaptativo e a própria realidade, ou a forma como a consciência interage com ela, se ajusta ao nível de conhecimento e desenvolvimento do indivíduo. Isso implicaria que a realidade não é estática, mas adaptativa. No início de um processo como a meditação ou o sono lúcido, a experiência é mais fluida e acessível, como se houvesse um período de facilidade ou de incentivo para o praticante. Isto é, a realidade, quando nos quer ensinar alguma coisa, ela iria mostrar-nos um caminho a seguir e, ao início, alguma facilidade. Por exemplo, na meditação, iríamos ter algum gosto e interesse e iríamos ter sensações e experiências cativantes. No sonho lúcido, poderíamos ver isso como um caminho, despertar consciência mais facilmente e achar que aquilo era a resposta ao que nós procurávamos. Mas, com o tempo, as regras do jogo parecem mudar e o mesmo nível de esforço já não produz os mesmos resultados. Isso sugere um mecanismo de adaptação da realidade à capacidade e compreensão do indivíduo. E aqui, lá está, temos aqui uma bifurcação no caminho, porque pode ser que algo mais consciente que nós, mais evoluído que nós, esteja a colocar-nos numa situação de aprisionamento, isto é, mudando as regras da realidade e fazendo-nos correr atrás da roda, não é? Como os ratinhos que estão dentro das rodas que giram eternamente, quase. Ou poderia ser que a própria consciência necessita de um guia para se intensificar, para se desenvolver e, como tal, cria estes mecanismos e estes labirintos para nos encontrarmos. Eu acho que essa tua segunda hipótese é mais viável. Mais viável, isto é, acho que é mais. Estará mais próxima do meu entendimento. Porque essa facilidade inicial pode ser simplesmente uma demonstração para tu saberes que aquilo é possível. E depois, a partir daí, provavelmente tens que fazer por ti, se quiseres de facto atingir esse estado. Porque o que parece é que, principalmente em experiências de projeção astral, no início houve algumas em que, analisando assim em retrospectiva, parecia mesmo que era uma força externa que te estava a mostrar que aquilo era possível e a fazer com que tivesses essas Sim. experiências. Exato, eu também. Pode haver outras intenções de outras Aliás, consciências. eu não sei se será apenas uma resposta. Até se calhar diferentes indivíduos e em diferentes Exato. estados da vida podem ter diferentes respostas. Às vezes, se calhar pode ser a própria consciência, outras vezes pode ser um mecanismo criado por terceiros para roubar energia. Uma coisa não exclui a outra também. Pois é verdade. Então, Tocaste aí num ponto interessante, que é a necessidade de ter uma resposta certa para uma coisa. sim. É um bocado limitante e às vezes Uhum. posso cair nessa esparrela. Sim. Mas sim. Portanto, temos aqui o conceito de permissibilidade. A experiência parece ser personalizada com desafios e barreiras surgindo à medida que o indivíduo avança.
Isso não seria apenas um reflexo de uma mente acostumando-se a certos estados, mas um ajuste dinâmico da própria estrutura da experiência. O facto de parecer que quanto mais se aprende, mais difícil fica alcançar certos estados, pode indicar um sistema de níveis, como se houvesse testes ou portões que só podem ser ultrapassados com maior refinamento de percepção. Aqui é interessante também notar que isto também bate certo com algumas regras da física. Por exemplo, o estado dos elétrons, os orbitais em que os elétrons estão, requer um determinado nível de energia específico para que eles saltem para o orbital seguinte. Isto é necessário às vezes acumular um certo nível de energia até passar para o ponto seguinte. E às vezes, entre o nível 1 e o nível 2, pode parecer que estamos aqui a acumular energia e não estamos a ir a lado nenhum, mas depois, quando se atinge o patamar, há o salto quântico para o nível seguinte. E como tal, parece que às vezes as coisas ficam estagnadas. No entanto, a nossa aprendizagem, para já, pode não ser uma aprendizagem consciente, pode ser uma aprendizagem subconsciente, e depois, lá está, pode requerer um nível de energia muito elevado, que às vezes é necessário estar meses ou anos a acumular até que se manifeste e culmine naquele momento-chave em que temos o entusiasmo e a resposta e a recompensa, digamos assim. Paralelo com outras áreas. Na aprendizagem em geral, seja no desenvolvimento cognitivo ou espiritual, há um fenómeno semelhante. Primeiro há descobertas fáceis e empolgantes, depois há um período de estagnação onde só um aprofundamento maior permite avançar. No desenvolvimento de habilidades motoras ou intelectuais, padrões semelhantes ocorrem. Fases de progresso rápido seguidas de platôs que só são rompidos com novas estratégias. Portanto, fazendo aqui se calhar um bocadinho a ponte para a projeção astral. Se vocês descobriram agora que é possível fazer projeção astral, ter experiências fora do corpo e coisas do género, talvez não vou dizer no primeiro dia, mas até há pessoas que conseguem no primeiro dia, mas talvez no primeiro mês consigam ter algumas experiências e depois podem estar alguns meses sem ter. E isso é perfeitamente natural, isso pode ocorrer, até porque há muitos fatores envolvidos. Mas o foco deste vídeo é de facto que há uma facilidade no início e depois uma dificuldade. E isto ocorre não só com projeção astral, isto ocorre com o desenvolvimento de todas as habilidades motoras e intelectuais. Faz parte do processo de aprendizagem. Se a realidade não for fixa, mas uma interface dinâmica que responda ao nível do desenvolvimento do indivíduo, isso implicaria que cada pessoa vive num campo de possibilidades único e em constante ajuste. Isso também significaria que a realidade pode agir como um sistema de aprendizagem personalizado, onde cada avanço traz consigo um novo conjunto de desafios. E por que é que eu penso também que é extremamente importante tocar neste assunto? Porque às vezes duas pessoas diferentes, fazendo a mesma prática, seja meditação, seja concentração, seja estudo, vão obter respostas completamente diferentes. E uma pode achar que aquela é a resposta, e de facto obtém respostas com aquela ferramenta e vê resultados, e outra pode estar um grande nível de tempo a praticar aquilo e não ver qualquer tipo de resposta. Isso pode acontecer porquê? Porque pode já estar num nível diferente. Pode estar num nível de energia superior ou se calhar até num nível inferior. A questão é, há ferramentas certas para atingir resultados específicos. Então, nem sempre a mesma ferramenta funcionaria para qualquer tipo de situação e de indivíduo, porque lá está, teriam estados de aprendizagem diferentes. E aqui, quando falo de aprendizagem, estou a falar aprendizagem ao nível da consciência, aprender a desenvolver a consciência. Aplicação nos sonhos e na consciência. No caso do sonho lúcido, pode ser que o despertar da consciência dentro do sonho obedeça a ciclos, onde a mente encontra resistências naturais para evitar uma exposição prematura a certas camadas mais profundas da realidade. No caso da meditação, o que antes era um estado fácil pode tornar-se raro porque a estrutura do treino muda. O foco passa a ser a qualidade da experiência e não a frequência das ocorrências. Isso sugere um modelo de permissão condicional,
onde o acesso de certos estados depende de uma compreensão mais refinada. Ora, isto aqui também podemos fazer uma analogia com o subconsciente e o consciente. Dizem que o subconsciente detém uma quantidade de informação avassaladora. Pensem que vocês teriam mais do que 95% o subconsciente, enquanto o consciente seria uma pequenina parte de toda a informação que vocês trabalham no dia a dia. No entanto, é esse subconsciente que seleciona as experiências para o consciente analisar e experienciar. Pelo que esta permissão condicional, no caso dos sonhos lúcidos, esta permissão condicional, o que é que vai fazer? Vai escolher as experiências melhores e mais profundas, com mais qualidade, para aquele ponto de desenvolvimento da consciência daquele indivíduo e não tentar trazer-nos mais experiências. Portanto, eu penso que isto aqui ajuda a perceber melhor a dinâmica da realidade. Ou seja, seria mais comum vermos experiências mais precisas o ponto em que estamos e mais profundas, com mais qualidade, do que mais experiências que não nos dizem nada. E esta análise leva também a uma pergunta interessante. Se existe um limite fixo para cada indivíduo ou se a adaptação continua indefinidamente, isto é, se existe um patamar para o desenvolvimento da consciência ou se seria possível desenvolvê-la indefinidamente até um infinito, digamos assim. Não tenho uma resposta, isto é só uma pergunta que surge como análise deste modelo. E então eu decidi perguntar aqui ao ChatGPT em que situações é que encontramos evidências disso, se tradições de meditação têm modelos semelhantes. E ele diz que sim, que podemos encontrar evidências desta hipótese em diversas áreas, incluindo tradições de meditação, fenómenos psicológicos e até mesmo certos padrões de física e biologia, como, por exemplo, no budismo o caso dos jhanas, no budismo Theravada, estados meditativos chamados de jhana são acessíveis no início, mas tornam-se mais subtis e difíceis de manter com o tempo. O praticante precisa de refinar a percepção e desapegar-se de certas experiências para progredir. A experiência inicial pode ser intensa e cheia de fenómenos, luz, êxtase, insights profundos, mas com o tempo esses fenómenos desaparecem para dar lugar a um estado mais puro de atenção e equanimidade. No Vedanta e Advaita, a busca pela realização do Atman, ou seja, o eu superior, é descrita como algo que no início pode ter manifestações poderosas, mas depois passa por um período de silêncio e aparente ausência do progresso, o que é chamado de período seco ou Dark Night of the Soul. Em algumas tradições, o praticante sente que perdeu as experiências anteriores, mas na verdade está a ser forçado para uma compreensão mais profunda. Acho que esta ponderação é mesmo muito importante o que estás a fazer, porque muitas vezes podemos pensar que a evolução é uma linha reta sempre a subir, mas ao analisar bem percebemos que não, e pode às vezes parecer que estamos estagnados e ter essa sensação de frustração, mas ao analisar como tu estás a analisar, dá para entender melhor estas fases de platô em que no fundo estás numa espécie de consolidação e ganho de algo mais, mas que não se vê. Até porque a evolução também precisa de perdas, isto é, de baixos. Porque às vezes é necessário mudar de caminho, porque aquele caminho pode não ser o correto. E se pensarmos no nosso vídeo de análise sobre a espiral, poderíamos dizer que a evolução segue uma espiral e não estaríamos fora daquilo que seria o contexto desse vídeo, não é? Muito interessante. Também no treino energético, como no caso do Qigong ou Neigong, há um modelo semelhante. No início, fortes sensações de energia fluindo pelo corpo. Com o tempo, o praticante precisa de ajustar a sua consciência para camadas mais sutis, porque a energia mais óbvia começa a desaparecer. Isto é, não é que a energia comece a desaparecer. Eu diria que a energia mais eletromagnética e mais cinética se torna uma energia mais potencial, o que também segue a lógica do que temos vindo a falar.
Alguns textos taoístas sugerem que esse é o mecanismo natural para evitar a estagnação e estimular o refinamento da percepção. No que toca aos sonhos lúcidos e experiências fora do corpo, também há evidências semelhantes. Muitas pessoas relatam que no começo o despertar nos sonhos ocorre espontaneamente, mas depois se torna mais difícil, exigindo um refinamento da atenção e da intenção. Isso sugere que a realidade dos sonhos responde à aprendizagem do praticante, tornando os desafios mais profundos à medida que se torna mais consciente. Alguns investigadores de sonhos lúcidos notam que, se alguém começa a manipular os sonhos muito facilmente, o sonho pode tornar-se mais instável e o sonhador pode ser expulso para um estado mais superficial. Portanto, aqui, lá está. Temos as barreiras à consciência. Não pode ser em demasia nem em excesso, porque também, se a consciência exceder o patamar para que aquela realidade está programada, vai ser expulsa daquela realidade. Queres dizer alguma coisa sobre isto? Em termos de projeção astral, o que eu acho é que se houvesse um excesso de experiências, a pessoa podia ficar iludida e presa Uhum. presa na necessidade de ter essas experiências. Então, Sim, se houver uma espécie de flutuação entre mais experiências e menos experiências, parece que perde um pouco esse vício, no fundo, de quero ter experiências, quero ter experiências. Não é? sim, mas isso bate certo com o que falámos há pouco, que seria, primeiro, a escolha da qualidade em detrimento da quantidade e depois a necessidade de experimentar várias técnicas, vários caminhos, para evitar que se caia num caminho errado para o desenvolver da consciência. Até porque mesmo no mundo astral, lá está, existem experiências tão diferentes umas das outras Uhum. e isso pode indicar que de facto existem vários caminhos. Pois, o que não devem faltar são caminhos. Hum. Na aprendizagem motora e cognitiva, existe o conceito de curva de aprendizagem, onde os primeiros estágios são rápidos e depois ocorre um período de platô. A neuroplasticidade sugere que o cérebro muda a estrutura dos desafios para forçar o indivíduo a uma aprendizagem mais refinada. Em estados de concentração intensa, a experiência inicial pode ser fácil, mas manter esse estado exige uma adaptação progressiva de atenção. Portanto, isto é uma coisa que toca aqui a vários níveis da realidade, não só ao desenvolvimento da consciência, da atenção, mas a própria aprendizagem somos confrontados com estes limites. Sim, são limites, mas acho que também depois devem ser vistos como limites transmutáveis e fluidos que podem vir a ser ajustados consoante o estado da consciência. E exatamente, e aí já estamos a partir também um pouco para o próprio mecanismo da realidade, que seria, vivemos então numa realidade que parece ser dinâmica, e esta realidade pode se ajustar de acordo com a consciência do observador. Portanto, se um indivíduo está a colapsar uma versão da realidade, e a mecânica quântica suporta isto, poderia ser que a experiência fosse personalizada para aquele indivíduo. Portanto, uma ferramenta, chamemos por exemplo aqui a meditação ou o despertar da consciência no sonho lúcido, essa experiência pode estar de acordo com o nível em que aquela pessoa está. Portanto, para uma pessoa ganhar um nível mais profundo de consciência, teria de passar por aquela meta até atingir um patamar mais profundo. É de notar também que algumas teorias da simulação propõem que a complexidade da realidade aumenta conforme o jogador se aprofunda. Portanto, quanto mais detalhe e maior for o nível em que o jogador está, maior vai ser a complexidade. Mas ao mesmo tempo, eu aqui gostaria de defender um bocadinho o ponto contrário, que é, às vezes, no meio de tanta complexidade, o jogador tem que encontrar a simplicidade complementar a toda aquela complexidade
para manter a coerência de tudo o que existe. Ok? Então é aqui um jogo, porque a realidade pode se tornar mais complexa ou fingir que se torna mais complexa para fazer com que o jogador, a consciência, encontre a simplicidade no meio dessa complexidade, abrindo aqui um dinamismo polar entre estes dois conceitos, o de complexidade externa e de simplicidade interna. E agora, uma conclusão após esta reflexão é a seguinte: se esta hipótese for verdadeira, isso significa que a chave para avançar nas nossas práticas não é insistirmos nos mesmos métodos, mas mantermos a porta aberta para nos adaptarmos às constantes mudanças e às novas regras que podem surgir à nossa volta. Talvez a estagnação seja apenas um convite para mudar a forma de interação com a realidade. Ou seja, quando nós vamos fazer as nossas práticas de meditação ou de tentativa de ganho de consciência num sonho ou na própria realidade, quando não vemos alteração nem resultados nas práticas, pode estar a acontecer que tenhamos atingido um nível em que tenhamos de mudar alguma coisa na prática. Podem dizer que aquilo a mudar é apenas a nossa insistência, a nossa força de vontade. E ao longo do tempo poderemos voltar a obter resultados. Mas também pode ser que, com uma prática ligeiramente diferente, comecemos a obter resultados de uma maneira mais rápida. Tudo são resultados válidos. Tudo depende é de para que lado, para que direção procuramos que a nossa consciência evolua. Eu acho que além da prática ou das alterações na prática, acho que também é uma questão de posicionamento da consciência e de estado da consciência em si e da permissão para a passagem para um estado mais mutável da consciência e não estar tão agarrado às regras ou normas que nos trouxeram até àquele patamar, porque essas práticas podem ter sido ferramentas úteis até àquele ponto. E a partir daí pode ser que, como estavas a dizer, se tenha que ou fazer outra coisa ou perceber que se calhar não é preciso fazer. Depende. Ou intensificar ainda mais, levar a um Ou, in- patamar extremo. ou intensificar. Lá Aí, está. Era isso que eu queria dizer, que todos os caminhos são válidos, porque se decidires permanecer com a mesma prática e ao longo do tempo não vir resultados, mas passado muito tempo vires alguma coisa, isso vai reforçar a tua persistência. Por outro lado, se decidires mudar de prática e vires resultados, isso vai intensificar o teu dinamismo, a tua adaptabilidade. Então, estarias a treinar coisas diferentes. É isso que eu vejo. E tanto uma quanto outra levam ao desenvolvimento da consciência. Portanto, só pela prática, pela vontade, por o fazer alguma coisa para desenvolver a consciência, é possível que já estejamos a utilizar uma ferramenta para desenvolver a consciência. sim, porque já te estás a mover numa dada direção. Sim, Por isso aqui seria uma coisa individual. Claro, algumas coisas podem ser semelhantes, mas talvez seja uma análise e uma avaliação individual e uma autoanálise para perceber qual é que é o caminho. sim. Uma coisa também que quero deixar claro neste vídeo é que estas aparentemente são as regras da própria realidade. Então não vale a pena tentarmos forçar regras que não existem. Mais vale tentar aceitar aquilo que está a acontecer connosco, ter algum nível de aceitação e a partir daí tentar moldar o nosso comportamento da forma mais produtiva para nós. E era este raciocínio que eu vos queria trazer hoje, aqui sobre o facto de vivermos em realidades dinâmicas, o facto das regras se irem alterando ao longo do tempo e a possibilidade de essa alteração de regras servir para o nosso próprio desenvolvimento, para nos levar à fundamentação da verdadeira pergunta, que seria quem é que nós somos e o que fazemos aqui.
Se gostaram deste vídeo e deste conteúdo, deixem o like. E se chegaram agora há pouco ao canal, vejam também as playlists que nós temos, com os vídeos do Original Dreamers e os Repousados do Astral, que são pequenos trechos desses vídeos, em que vocês têm um conteúdo mais curto, mais direto, e que depois, se virem que têm interesse nisso, podem então ver o vídeo completo acerca desse assunto. E obrigada por nos acompanharem. Obrigado a todos. Até à próxima. Original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers.